Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma aula de arte. E o tema hoje é arquitetura urbana. O que é mesmo arquitetura no sentido exato da palavra? Arquitetura é arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar de forma estética os diversos tipos de atividades humanas. Simplificando, é a técnica de construção com arte. Geralmente, um movimento artístico dominante em cada período histórico determina o estilo da construção. Mas agora vamos falar da atualidade da arquitetura. Observando essa imagem, o que chama a atenção? Podemos dizer que a arquitetura urbana também revela diferenças, não é mesmo? De um lado, edifícios de alto padrão, de outro, habitações populares. Isso é o que a gente percebe de forma geral, não é? Nessa outra imagem, do mesmo lugar, observamos a comunidade de Paraisópolis, ou o bairro de Paraisópolis, onde habitam mais de 100 mil pessoas. Paraisópolis, que está localizado perto de um bairro nobre, o Morumbi, é quase uma cidade. Todos os grandes bancos do país têm agência lá. A comunidade começou a se formar há quase 60 anos com a ocupação de pequenos lotes não comercializados. O mais importante, no entanto, é que mesmo que a arquitetura seja diferente, aqui ou ali, ela envolve vivências de famílias de várias gerações. O Brasil já tem mais de 500 anos, mas como era a arquitetura por aqui na época do Império? É através de artistas e de outras formas de arte que nós podemos apreciar como eram as casas, as igrejas e como viviam as pessoas de 200 anos atrás. Essa obra que estamos vendo é de um dos artistas responsáveis por registrar a arquitetura daquela época, o pintor francês Jean-Baptiste Debré. Debré partiu da França para o Brasil em 1816, convidado por Dom João VI para ajudar a fundar por aqui a Academia de Belas Artes. Assim, Debré produziu muitas gravuras, como essa que destaca o carnaval da época. Possivelmente essa brincadeira é o intrudo. Vocês sabem o que é uma gravura? Gravura é uma imagem obtida por meio da impressão de uma matriz feita à mão. Esses desenhos eram todos gravuras. O desenho é aplicado na matriz, que pode ser de madeira ou pedra, que funciona como um carimbo, gerando cópias da imagem. Voltando a Debré, ele não só retratou a arquitetura, como também as pessoas da época, incluindo os senhores e os escravizados, como também registrou fatos históricos, como o dia do fico em que Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil, mesmo sendo chamado por Portugal. Nessas duas imagens observamos os dois momentos, a arquitetura e o povo registrado por Debré, e também esse momento solene envolvendo Dom Pedro I. A arquitetura ajudou a compor as principais obras de arte de todos os períodos. Já na época moderna, vamos destacar o trabalho do desenhista Will Eisner, norte-americano nascido em um bairro pobre de Nova York em 1917. Eisner não consegue desvincular a sua vida da arquitetura do bairro onde nasceu e cresceu. Em 1940, ele criou um personagem de gibi, o detetive Spirit, que já convivia com os cenários cheios de sombras da cidade em que ele nasceu. Nessa imagem, o criador Will Eisner é desenhado pela sua criatura, o detetive Spirit. Pois bem, na maturidade, Will Eisner criou histórias como se fossem únicas, o que se chama novelas gráficas. Em suas páginas, a arquitetura funciona até mesmo como um personagem. Na novela gráfica O Edifício, uma história repleta de poesia e lirismo, um prédio antigo será demolido para dar lugar a um arranha-céu. A arquitetura de Eisner é sempre nostálgica
Nostalgia que é uma espécie de saudade dolorida. No gibi Nova York, ele reúne diversas histórias curtas de moradores de uma arquitetura que ele parece valorizar mais que as figuras humanas. Eisner esteve várias vezes no Brasil e criou uma história em homenagem a São Paulo, incluída na obra New York. E pelo jeito, Eisner também se apaixonou pela arquitetura paulistana. Will Eisner morreu em 1995. Você sabe o que é mangá? Mangá é o nome que se dá ao gibi feito no Japão. Você sabe o que é um mangaka? Mangaka é o desenhista de mangá. E grande parte dos mangakas valorizam demais a arquitetura urbana do Japão atual para contar as suas histórias. Um desses desenhistas é Kengo Anazawa. Quem lê as histórias dele fica impressionado com a riqueza de detalhes da arquitetura em suas histórias. Parece até que o leitor está em pleno Japão. Os muitos detalhes indicam que o desenhista utiliza fotografias de cidades trabalhadas em computador e encaixa os seus personagens no cenário. Mas Kengo é um dos muitos que utilizam a arquitetura para criar as suas histórias. A arquitetura tem a ver com o ambiente. Se o ambiente é escuro, por exemplo, pode contribuir para passar uma sensação de medo. Se é bem iluminado, pode transmitir alegria. Assim como são as histórias, a arquitetura pode influir em nosso estado de espírito. Pense um pouco nisso. E se a resposta for positiva, da forma como criamos ou recriamos a arquitetura, estamos trabalhando com sensações que têm tudo a ver com arte, não é mesmo? Os espaços públicos, os prédios, os monumentos, também são inspiração para dois talentosos artistas plásticos barretenses. A primeira delas é Conceição Ribeiro Borges, integrante da Academia Barretense de Cultura. Conceição gosta de trabalhar com aquarela. Aquarela é uma tinta que é diluída em água, assim como o guache, que vocês conhecem tão bem. Como são fáceis de carregar, Conceição costuma levar sempre os seus materiais de pintura. Quando vê uma cena que chama a sua atenção, para e pinta. Essa aquarela Conceição pintou na Praça do Japão, ali na região dos Lagos, aqui mesmo em Barretos. Mostra a bandeira japonesa sobre uma representação do Monte Fuji, que é muito importante para os japoneses. Foi nessa outra imagem que nós aparecemos. Nós acompanhamos os trabalhos de Conceição no dia que ela pintou lá na Praça do Japão. Olha só essa outra aquarela dela que mostra a Catedral do Divino Espírito Santo na Praça Central de Barretos. O que vocês acharam? A tinta da aquarela, por ser diluída em água, cria manchas em contato com o papel, e por isso o artista tem que ser bem habilidoso para fazer com que essas manchas ganhem sentido. Aqui Conceição pintou a cidade de Paraty com a sua arquitetura em estilo colonial. Na outra imagem, Conceição pintou um templo presbiteriano, uma igreja presbiteriana que fica lá perto do antigo frigorífico Anglo. Nessa foto você também vê o tipo de pincel que a artista usa, diferente daquele que a gente conhece, não é mesmo? Esse é um pincel japonês próprio para aquarela. Vamos terminar com uma imagem que comprova que a arquitetura serve também para resgatar lembranças e emoções. Essa casinha amarela que Conceição pintou é a casa em que ela morou quando criança, com os pais e os irmãos. Legal, não é mesmo? Pois bem, o segundo artista barretense que se dedica a pintar também a arquitetura urbana é Geraldo Rodrigues, o Dado Sturte. Dado é um estudioso das cores. Muitas das suas pinturas, em que usa a tinta a óleo, são produzidas apenas com 3 cores, as cores primárias. Quais são mesmo as cores primárias? Vocês já aprenderam. O azul, também chamado de cian nas artes gráficas, o vermelho, também chamado de magenta pelos profissionais gráficos, e o amarelo.
Para fazer obras como essa, que representa a Rua 18 com a Avenida 23, Dado não usou nenhuma outra cor que não fosse o azul, o vermelho e o amarelo. Afinal, a mistura dessas três cores nos dá todas as demais cores, não é mesmo? A arquitetura muitas vezes é substituída, como aquela história do edifício de Will Eisner, está lembrado? Por isso, trabalhos como o de Dado ganham mais essa importância, a de contar a história da arquitetura urbana, mesmo que ela seja substituída um dia. É como se ele continuasse o trabalho de Debré. O que chama a atenção nas pinturas de Dado é a reprodução bem realista da paisagem urbana, diferentemente de Conceição, em que a tinta expande a beleza da obra. Dado busca a beleza do hiperrealismo. Veja como parece uma fotografia essa casa pintada na Avenida 19. Note o toldo nas portas e janelas. Parece de matéria plástica, não é mesmo? Uma verdadeira obra-prima. Pintar a arquitetura urbana é muitas vezes transformar locais comuns em quadros admiráveis. Veja como ficou legal o calçadão da Avenida 19, pintado pelo Dado Stuart. E para terminar, vamos mostrar um trabalho de Dado Stuart que não é arquitetura urbana, mas é arquitetura rural. Olha como ficou a sede desse sítio. Que mensagem as cores vivas dessa casa passam para você? Não sei se você vai concordar comigo, mas essa me passou a sensação de que todos que viveram ou vivem nessa casa foram ou são muito felizes. Bem, estamos chegando ao final de mais uma videoaula, mas como fazer arte é tão bom quanto apreciar, quero deixar um exercício para vocês. É claro que vamos fazer um desenho de arquitetura urbana, mas o importante nesse momento é exercitar principalmente o nosso olhar, sem se preocupar muito com as formas. A tarefa é a seguinte: busque desenhar um ponto que você considere importante visualmente na sua rua, a mercearia da esquina, a padaria, a igreja próxima, a escola, ou uma visão geral da rua se preferir. Como estamos em período de isolamento, pode ser um desenho de memória. A sugestão é que você coloque cor no seu desenho. Utilize lápis de cor. A proposta é que você retrate algum ponto de sua rua que tenha importância para você ou faça muito sentido. Bom, pessoal, chegamos mais ao final dessa videoaula. Obrigado pela atenção, bom trabalho e até a próxima aula.